Lá nas águas turvas da América do Sul, tem um predador à espreita. Um bicho conhecido pela natureza feroz e uns dentes, assim, formidáveis. E é ele, o peixe-lobo. O nome já diz tudo, né? Ganhou essa fama pelo comportamento agressivo, predatório mesmo. Esse é o protagonista da nossa história de hoje, um caçador superpoderoso encontrado em todo o continente. Olha, a fama dele é séria. Ele é tão agressivo que pode atacar outros peixes no aquário e, pasmem, até machucar o próprio aquarista. Tanto pescadores quanto quem cria peixes sabe, ele é um predador de emboscada que ataca com uma velocidade e uma força inacreditáveis. Mas por trás de toda essa reputação de mal, de temível, se esconde um mistério. Um mistério bem complexo, na verdade. Um verdadeiro caso de identidade trocada. Sabe, muita gente conhece a traíra, aquela mais comum. Mas sempre existiram as histórias, aquelas lendas de pescador sobre uma versão gigante, o trairão, um peixe que passava de 1 metro de comprimento. A questão é, será que era o mesmo bicho? E essa dúvida não ficava só na beira do rio, não. A confusão foi parar dentro da comunidade científica. Pensa só, por mais de um século, os cientistas usaram 2 nomes diferentes para se referir ao peixe-lobo gigante. Então, a pergunta que não queria calar era: eram 2 espécies diferentes ou estava todo mundo confundindo as coisas? De um lado, a gente tinha o Hoplias aymara, nomeado lá em 1846. Do outro, o Hoplias macrophthalmus, de 1907. Os 2 nomes eram usados para descrever o que parecia ser o mesmo peixão, o mesmo predador gigante. Imagina a confusão, um verdadeiro quebra-cabeça para os biólogos. Então, para resolver esse mistério de vez, a ciência teve que entrar em campo. Começou uma investigação para decifrar esse código. E para a gente entender como eles fizeram isso, é bom saber o que é taxonomia. Basicamente, é a ciência que dá nome, descreve e classifica os seres vivos. Pensa num trabalho de detetive, só que para o mundo natural. E foi exatamente isso que um pesquisador fez. Em um estudo de 2005, George Mattox analisou, olha só, 197 exemplares do peixe coletados por toda a América do Sul. Tudo isso para achar a resposta. A investigação foi super meticulosa, usando o que os cientistas chamam de análise merística e morfométrica. Nome complicado, né? Mas na prática, significa que eles contaram e mediram tudo. Número de escamas, raios das nadadeiras, o tamanho da cabeça em relação ao corpo, tudo mesmo. É um trabalho de paciência, quase de artesão. Eles contam as escamas acima e abaixo, da linha lateral do peixe, analisam o formato de cada nadadeira, cada parte do corpo. Tudo isso para encontrar características únicas que ajudem a identificar a espécie. Cada detalhezinho é uma pista. E depois de todo esse trabalho de analisar todos os dados, as evidências começaram a apontar para uma conclusão bem clara. E o veredito chegou. A conclusão foi que, sim, existiam pequenas diferenças entre os peixes, mas eram só variações normais que acontecem dentro de qualquer espécie. Não era o suficiente para dizer que eram 2 espécies diferentes. Então, as descobertas foram claras. A análise não mostrou nenhuma diferença significativa entre o Hoplias aymara e o Hoplias macrophthalmus, ou seja, eles são a mesma espécie. Ok, mistério resolvido, certo? Mais ou menos. Agora vem a outra pergunta. Se é um peixe só, qual dos 2 nomes é o correto? Para essas situações, a ciência tem uma regra bem clara. É a chamada lei da prioridade. E essa lei é bem simples. O primeiro nome científico válido que foi dado para uma espécie é o que fica. Como o Hoplias aymara foi nomeado lá em 1846, bem antes do outro, ele tem a preferência. Caso encerrado. Agora que o mistério do nome está resolvido, a gente pode finalmente colocar os pingos nos is e entender a diferença oficial entre a traíra comum e o famoso traírão. Vamos lá. A traíra comum, a Hoplias malabaricus, chega a uns 65 centímetros, pesando quase 4 quilos. Já o trairão, o nosso Hoplias aymara, é um gigante, passa de 1 metro e pode pesar mais de 20 quilos. E a dica para diferenciar? O trairão tem uma mancha escura bem vertical na região da guerra. A traíra comum não tem. E saber tudo isso, identificar corretamente esse peixe, não é só uma curiosidade de biólogo, não. Isso tem uma importância bem grande no mundo real. Pensa bem. Como um predador de topo, ele controla a população de outros peixes, mantendo o equilíbrio do ecossistema. Além disso, ele é super valorizado na pesca esportiva, o que movimenta o turismo.
E por ser tão adaptável, ele também pode se tornar uma espécie invasora se for introduzido em lugares onde não deveria estar. Ou seja, é preciso cuidado. Toda essa investigação serve como um grande lembrete, né? Os rios da América do Sul são um tesouro, abrigam uma diversidade de vida que é simplesmente incrível. E muita, mas muita coisa ainda nem foi catalogada. Então, a gente fica pensando, nessas águas todas, quantas outras identidades secretas ainda estão esperando para serem descobertas? Resolver um mistério desses só mostra o quanto a gente ainda tem para aprender.